Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Contabilidade com o Chavalha. Antes de iniciar aí os nossos trabalhos, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Sigam-nos aí nos principais agregadores de podcast da internet. Compartilhe o vídeo, né? Isso é importante também para divulgar aí o canal. E deixe um like, deixe um joinha lá no vídeo para dar uma força para a gente. É mais importante até do que colaborar com o Pix, né? Que tem aí o Pix do contabilidade com chavalha@gmail. É mais importante aquele joinha lá do que o Pix. Eu prefiro até que vocês deixem o joinha e compartilhem o vídeo. Mas muito bem. Vamos dar seguimento aí, né, àquele trabalho que a gente estava desenvolvendo sobre a lei do plano plurianual, né, as fases que envolvem, né, o projeto de lei do plano plurianual, né. Acho que eu falei LDO, mas é plano plurianual. Muito bem. Como podemos ver aí, nós temos 6 fases, né, que são importantes aí na, nessa questão do projeto de lei de plano plurianual. Eu tenho a fase de preparação, a fase de elaboração, a de aprovação, implantação e execução, avaliação e revisão. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre todas essas fases, né? É, lembrando que eu estou utilizando um material que é disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu vou deixar o link, sempre eu deixo o link com a legislação no final do vídeo, lá na descrição do vídeo, né? Então tá sempre o material lá atualizado. E vamos parar de enrolar, né? E vamos seguir aqui com o nosso trabalho. Então, pessoal, eu vou seguir aqui com a primeira fase, né? Que é a de preparação. Ela não é mais e nem menos importante do que todas as outras fases. É nesse momento aqui que é realizada a coleta de dados, de informações, né, de todas as secretarias, de todos os entes que compõem o município, né, para a realização desse plano. Então, se tem aí uma secretaria de educação, logicamente, a secretaria de educação vai coletar as informações pertinentes aos alunos, a quantidade de alunos, né, o volume de merenda que seria necessário para alimentar esses alunos, né, uma secretaria de saúde, quais as doenças que devem ser combatidas pelo município, né? Toda a área de atuação, a questão da assistência social, qual tipo de atendimento que a cidade, dependendo do porte, né, ela necessita ser realizado aí, né? Seja no caso da segurança pública, se a cidade tem guarda municipal, né? Então, qual a atividade que essa guarda municipal vai desempenhar e por aí vai, né? Então, são diversas secretarias, né? Diversos entes municipais, né? Que tem que fazer essa coleta de dados, de informações, para que isso depois seja consolidado nesse planejamento plurianual, nesse plano plurianual. Claro que a gente não pode deixar de falar que como vocês já tinham, não sei se já tinha falado no resumão, depois eu deixo o card aí para vocês consultarem o resumão, do prazo, né, não do prazo, da, do que deve conter esse plano, né? Então, quando você formula isso, esse projeto de lei, aí tem que levar em consideração, com certeza, né, o plano de governo que foi eleito, né? Então, com certeza, o prefeito, o governador, o presidente, ele vai querer dar a sua cara à administração, né? Então, aquele plano de governo que foi eleito, ele também vai fazer parte dessa questão aí da preparação. Então, seja lá ele quer realizar alguma ação, talvez essa ação não esteja sendo realizada pelo atual governante, então, com todo direito, ele vai colocar isso aí em seu plano de governo. Aliás, em seu plano plurianual. Isso é normal. É claro que, né, como eu já tinha dito anteriormente, lá no resumão,
esses projetos de lei, ele já tem que levar em consideração, né, são planos orçamentários. Então, eu tenho o plano plurianual, que é um plano orçamentário, casado com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e posteriormente com a Lei Orçamentária Anual. Então, o que acontece? Eu tenho que prever que eu já tenho alguns gastos que já vêm, né? Tem salários, tem encargos, tem contratos de manutenção, limpeza, vários gastos que já são é, pertinentes à administração. Então, aí precisa equalizar junto com o plano que o governante ele quer realizar, e aí fazer dentro dessa preparação essa adequação para a gente passar para o próximo tópico, que vai ser a elaboração. Mas eu quero deixar aqui também uma, uma, uma a legislação com relação à Lei 4.320. Ela diz que também, né, a questão da universalidade, dos orçamentos e da unidade, né? Então, diz que está previsto nos artigos 2º, 3º e 4º, né, agregar as previsões plurianuais tanto da administração direta como da indireta, assim como deverá consignar as diretrizes e prioridades estabelecidas no instrumento que norteia toda a política urbana do município. O plano diretor também tem que entrar, já tinha comentado isso antes, nos casos dos municípios com população superior a 20 mil habitantes, e cumprindo dessa forma a disposição contida no parágrafo 1º do artigo 40 do Estatuto da Cidade. Então, você vê, aqui também tem que verificar o que está colocado, postado lá no plano diretor. Então, veja, é um trabalhão. São muitas pessoas envolvidas. Por exemplo, se você designar para cada secretaria, para cada ente municipal, duas pessoas, aqui no município onde eu trabalho, que eu resido, que é Sorocaba, só em secretarias são 40 pessoas, mas 12 de outros entes municipais. Vou contar 10 porque tem um ente que ele tem, que é a questão a FUNSERV, que ela tem duas. Tem uma questão de divisão, mas são as mesmas pessoas que vão fazer o trabalho. Então, ou seja, eu tenho que aí colocar no mínimo 32 pessoas para conversar, para adequar tudo aquilo que o prefeito, o governador, ou no caso o prefeito, né, não estamos falando mais do município, 32 pessoas nesse município aqui para definir o que entra ou não aí nesse plano plurianual. E claro, né, isso estamos na fase de preparação ainda. Estamos ali, né, nem começamos a montar, a fazer o projeto de lei em si. Né? É somente a coleta de dados. Porque essas duas pessoas de cada secretaria, com certeza, vão falar com muito mais gente. Né? Você imagina, uma secretaria de educação do porte de uma cidade do porte de Sorocaba, que tem quase 58, em torno de 58 mil alunos, né, uma rede de saúde desse porte, né, são 700 mil habitantes, então são muitas pessoas para conversar e para tentar chegar num denominador comum e montar um projeto de lei bem feito. Né? Então, só de preparação vai muito documento, vai muita pesquisa, né? Tem que analisar índices de IBGE, de indicadores do governo estadual, tem um monte de informação que tem que entrar nessa fase de preparação. Então, assim, eu já trabalhei, já fiz não, né? Porque a gente não faz sozinho, mas eu já trabalhei em conjunto em 3 PPAs. Se não me falha a memória, em 3. Então eu vou falar para vocês que é um trabalho árduo, difícil, você tentar colocar tudo aquilo que as pessoas querem, né? E realmente não dá, eu brinco, né? Que não dá para colocar tudo, porque você tem também como eu falo ali, a gente fala em preparação, nós temos que elaborar os quadros de receita, né? Qual que é a capacidade, né? Tem que ver dentro do município qual que é a sua capacidade de arrecadação, né? Não podemos, vamos dizer assim, usurpar, vamos dizer, forçar o munícipe a uma taxa de contribuição, as alíquotas extorsivas de contribuição, que isso afugenta as pessoas da cidade. Então,
tem que analisar isso com muito critério, né? São bases históricas, né? Mesmo dos projetos e ações, né, e atividades que já são desenvolvidas, temos séries históricas, né? Ah, quantas pessoas na cidade são tratadas de diabetes, né? Quantas lancetas precisa mês a mês para essas pessoas, inclusive eu, né, para essas pessoas fazerem suas medições de diabetes, por aí vai. Então estou falando um caso, mas tem centenas, né? O que o município pode, quais as ações que o município vai realizar para reduzir a taxa de mortalidade infantil, né? Ou a taxa de natimorto. Então, sabe assim, tem muita coisa para se analisar. É muito documento. Eu vou deixar o link depois, no final, para os PPAs do governo federal e do governo estadual, né, e do município aqui de Sorocaba, de outros grandes municípios, da cidade de São Paulo também é fantástico, é que tem muito que assim, o projeto de lei em si, a lei mesmo, são 5, 6 artigos no máximo, né? É pouca coisa, mas o trabalho para se fazer os anexos, né, do plano que ser realizado, isso é um trabalho hercúleo. Aí é muita gente ali atrás, muito servidor que dá o melhor de si ali para poder fazer e conseguir entregar um projeto de lei decente. Pessoal, seguindo aqui com o nosso trabalho, né? A segunda fase aqui, a fase de elaboração, ela vem em sequência a todo aquele levantamento que é realizado, né? Então, nesse momento aqui, nós vamos traduzir em linguagem de PPA, vamos dizer assim, né? Tudo aquilo que foi levantado pelas secretarias, pelas autarquias, pelas fundações, pela Câmara, né? Pelas câmaras municipais, e formatar isso em projeto de lei de plano plurianual. Então, aqui eu tenho que seguir o que está em relação ao prazo de entrega, né, na Câmara Municipal. É, geralmente não, de acordo com o que está na Constituição, o projeto de lei do Plano Plurianual ele tem que ser elaborado, né, e realizado esse projeto de lei e encaminhado dentro do primeiro ano de mandato do prefeito, do governador e do presidente. Por quê? Esse projeto de lei ele tem uma validade de 4 anos. Então, ele pega um ano do, do prefeito posterior e 3 anos do mandatário atual. Então, ou seja, quando um prefeito, um governador, um presidente, ele entra no governo, após a eleição, no ano seguinte ao da eleição, ele vai executar o último ano do PPA do presidente, governador, prefeito anterior. Isso é uma questão de continuidade, para que não se perca, né, não se deixe de realizar, de finalizar as obras e serviços que tinham sido idealizadas no mandato anterior. Então, por consequência, por exemplo, no ano de 2021, é realizado, no caso aqui do município onde eu resido, né, foi realizado a elaboração, todas essas fases do projeto de lei encaminhado para a Câmara Municipal. Então, naquele ano de 2021, estava sendo executado o PPA do mandato anterior. Aí, após a aprovação, né, nós vamos ver as fases depois, passa a valer a partir de 2022, 23, 24 e 25. 2025 já é o mandato seguinte, seja reeleito ou não, mas tem que ter essa divisão. Tá certo. Agora, dentro dessa fase de elaboração, como eu falei para vocês, aí a gente tem que algumas regrinhas, né, que tem que ser obedecidas. Uma delas aí é com relação
a elaboração de programas. Lá na Lei 4.320 fala sobre orçamento e programa. Depois, em outros vídeos aí sobre a Lei 4.320, nós vamos falar sobre isso. Mas esses programas, eles são, vamos dizer assim, o que o mandatário ele quer realizar. Dentro desses programas, eu tenho as ações, que são divididas em ações projeto, ações de atividades e as ações especiais. Essas ações é o que realmente o mandatário ele vai realizar. Então, por exemplo, uma ação de atividade é uma ação geralmente de ato contínuo, né? Então, de coisas, são ações que perduram, como, por exemplo, o pagamento de salários, né? Alguns contratos de manutenção, são as manutenções. E tem essas ações, vamos dizer assim, elas não têm um fim, né, aqui naquele exercício. Elas perduram, continuam, né, para sempre aí. No caso dos projetos, os projetos eles têm um início, um meio e um fim, né? Então, uma obra de construção de uma escola, uma construção de um posto de saúde, ela tem uma data para iniciar e para terminar. Então, esse projeto, essa ação de construção, ela, ela é finalística, ela tem um começo, um meio e um fim, vai terminar, seja em um ano ou 2 anos, né? Porque no caso do plano plurianual tem que estar inserido, independente de se for, tem que constar em todos o- os exercícios, né? O que acontece? Eu tenho que deixar, por exemplo, se eu começo a construir tem uma obra muito grande que começa no último ano de mandato, aí o que acontece? Vai passar para o mandato seguinte, então ela tem que constar em todos os anos do PPA. Então, por exemplo, tem uma obra de 3 anos, começou lá em 2022, então vai 23, 24 e 25 para terminar. Então, vai entrar um pouco lá no mandato do prefeito seguinte, né? Então é por isso que tem que constar aí no plano plurianual. Tem as outras lá que a gente chama de operações especiais, que essas são mais para a questão de dívidas, né, para pagamento de dívida, que também, como vocês sabem, as prefeituras, os estados e a União, eles pegam empréstimo também. Então essas dívidas têm que constar dentro dessas operações especiais. Inclusive pagamento de precatórios, né, aquelas dívidas judiciais que os governos eles têm aí em função da sua atividade. De repente, um munícipe teve um carro batido caiu dentro de um buraco que a prefeitura não tampou em tempo, caiu uma moto dentro, a prefeitura tem que indenizar. Então, o resultado dessas ações judiciais acaba entrando aí nesses precatórios, né, que a gente chama de precatório quando são sentenças judiciais que foram de ações de vários anos, né, que aí de valores, né, segundo o que está na Constituição, acima de 30 salários mínimos. Aí depois tem um requisitório de pequeno valor, depois eu faço um vídeo extra sobre isso daí. Mas então é basicamente isso, eu tenho que dividir o, o plano plurianual em programas e em ações. Tá. Só que para atingir um objetivo, eu tenho que ter uma meta, né? Então eu tenho que estipular durante a elaboração indicadores de acompanhamento e metas, né? Então, se o município hoje ele tem uma mortalidade infantil de 9 por a cada 100 mil, vamos supor, não sei se é esse número, e eu quero reduzir essa mortalidade infantil, eu quero chegar em 2025 reduzir isso para 6 a cada 100 mil, é um trabalho, né? Pode ser que você não consiga, porque é dificílimo atingir isso, mas é lógico que até inclusive, uma dica que eu dou para vocês, quando estiver elaborando metas, vocês coloquem metas que sejam factíveis, porque, por exemplo, se eu tenho uma série histórica, né, que diz que eu não consigo, a minha série histórica me diz que a mortalidade infantil em Sorocaba, ela oscila de 9 para 7, então provavelmente eu não vou conseguir atingir 5, né? Então a gente tem que colocar médias factíveis, né? Então
Se eu quero asfaltar ruas, eu tenho que, de acordo com a capacidade financeira do município, colocar metas, né, e valores que sejam compatíveis com a realidade de arrecadação também. Então, uma coisa tem que estar sempre junto com a outra aí, né? E, então aqui eu até vou ler um pedacinho aqui do texto aqui do Tribunal de Contas, né? Que diz assim, ó, com relação à mensagem de envio da proposta à Câmara Municipal, a mesma deverá, no seu bojo, expor de forma circunstanciada a situação econômico-financeira da administração, demonstrando o nível de endividamento do município, apresentando a sua dívida flutuante e fundada, a situação de restos a pagar e outros compromissos financeiros frente à sua capacidade de liquidez, né? E justificação da política econômico-financeira do governo e justificação da receita e despesa para o período plurianual, particularmente no tocante ao orçamento de capital, conforme dispõe o inciso 1º do artigo 22 da Lei 4.320. Então, todos esse plano plurianual ele está regulamentado também na 4.320 na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem outros regulamentos também do STN, e aqui eu vou deixar mais para frente aqui, a gente em outros vídeos vai falar, vou mostrar para vocês esses quadros, né, para montagem desses programas e ações. Essa fase de elaboração, aqui eu tenho que considerar que uma vez elaborado o projeto de lei, eu tenho um prazo também para encaminhar para a Câmara Municipal, né? Eu acho que eu já falei que o prazo, não falei, que o prazo é até o dia 30 de agosto do primeiro ano de mandato do chefe do executivo, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente da República. Então, aí tem esse prazo aí para fazer o envio do projeto de lei, tá certo? Vamos falar aqui agora, né, dessa fase, a terceira fase, a fase de aprovação, né? Essa fase de aprovação, ela acontece da seguinte maneira. Uma vez o projeto de lei encaminhado até o dia 30 de setembro, 30 de agosto, perdão, como eu tinha dito no slide anterior, esse projeto de lei ele vai passar pelas comissões lá da Câmara Municipal. Eles têm um prazo para fazer as emendas, né? Os parlamentares têm essa prerrogativa de fazer emendas ao projeto de lei. Então vocês vejam que só do executivo, do poder da administração direta e indireta, eu tenho aí em torno de 32 pessoas por baixo trabalhando nesse plano plurianual, e aí vai para a Câmara Municipal esse projeto elaborado, e os vereadores têm a possibilidade de fazer alterações ainda nesse projeto de lei. Isso faz parte do processo legislativo, tudo bem. Mas a questão é a seguinte: uma vez que passou pelas comissões internas da Câmara Municipal, eles têm um prazo para para elaborar essas emendas parlamentares, e tem um prazo também para discutir essas emendas e o projeto de lei. Então, muito bem, é o que a gente chama de processo legislativo. Desse projeto de lei em questão, ele se divide em 3 fases, né? Eu chamo que é chamado de primeira discussão, segunda discussão e redação final. Então, o plano plurianual ele tem que ser aprovado pela Câmara Municipal até a última sessão legislativa do exercício, né? Geralmente eles terminam isso antes, essas discussões, né, redação final, antes do recesso, bem antes. Tem que terminar, não pode passar, entrar em recesso sem a aprovação desses projetos. Muito bem. Então tem a primeira discussão, fazem as emendas, discutem as emendas, aprova o projeto de lei.
em primeira discussão. Aí abre novamente para mais emendas, né? Mais emendas, e entra na segunda discussão. Então, mais uma vez, elaborado são elaboradas novas emendas, o projeto de lei é emendado mais uma vez e vai para aprovação. Muito bem. A redação final, né, ela é a consolidação dessas duas sessões de primeira e segunda discussão. Então, tudo aquilo que foi aprovado, né, de emenda parlamentar nessas primeiras e segundas discussões vai fazer parte do projeto de lei a partir daquele momento. Então, a redação final tem esse nome, redação final, porque é o fim das discussões. Então, o que foi aprovado realmente é aquilo que deverá ser executado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Né? No caso atual, a partir de 1º de janeiro de 2022, aqui do meu município. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar nesse vídeo, mas eu tenho que deixar isso no vídeo de Lei de Responsabilidade Fiscal, são sobre as audiências públicas. Então, lá na fase de elaboração, eu esqueci de falar das audiências públicas, isso é super. Mas vamos falar também sobre isso no projeto de lei, no vídeo sobre lei de responsabilidade fiscal, a lei 101 de 2000. Tá? Então, sobre a aprovação, era isso aí que eu tinha que falar para vocês. Essa fase de implantação e execução, ela é interessante porque ela vai ser o conjunto, vai trabalhar em conjunto, perdão, com outras duas leis. No caso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Porque uma vez que eu tenha implantado, né, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da aprovação da lei, né, então aqueles programas, aquelas ações, elas passam a valer. Né? Elas passam a ter importância de atendimento. Então, se você colocou que você quer diminuir a mortalidade infantil naquele percentual, naquele número que você colocou, você vai ter que começar a trabalhar para que você reduza a mortalidade infantil, para que você alimente todas as crianças na escola, para que você pague todos os salários de todos os servidores da administração direta e indireta. Né? Então, essa fase de implantação e execução, ela trabalha em conjunto com 2 outros projetos de lei, 2 leis, né, já estão promulgadas, uma que é a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Então, eu tenho um plano plurianual de 4 anos, em que eu divido ele em 4 exercícios, obviamente, 2022, 2023, 2024 e 2025. Para fazer a LDO de 2022, eu pego parte, vocês me desculpem aí o latido da minha cachorra, mas faz parte, né? Eu tenho 5 aqui, vocês sabem como é. Então, aí, ela até me tirou aqui da linha de raciocínio. Então, uma vez que eu aprovei o PPA, eu tenho a LDO e a LOA para direcionar as ações e os programas para os exercícios. Muito bem. Então, eu vou pegar o que foi aprovado para o 2022 e direcionar para fazer a LDO de 2022. E, após a LDO 2022 aprovada, eu vou realizar a elaboração e aprovação do orçamento de 2022 também. Tá certo? Então, com relação a essa fase de implantação e execução, e tenho que, no caso aí, eu tenho que compatibilizar esses 3 projetos de lei. Então, quando a gente fala em compatibilizar, o que está previsto no artigo 15, 16 e 17, se não me falha a memória da Lei de Responsabilidade, é isso. Eu tenho um plano plurianual em que eu tenho programas e ações que estão contidos
na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, tá certo? Então é isso aí. Pessoal, aqui essa quinta fase, a de avaliação, PPA bombando lá já, né? Já vigorando aí por alguns meses já. Então, aí essa avaliação, ela tem que ser feita, né, através do que está descrito lá no artigo 9º, né, da LRF. Né? Então, tem trimestralmente, se me falha a memória, trimestralmente, né, fevereiro, março, setembro, tá, são quadrimestralmente, perdão, é que quadrimestralmente a gente tem que elaborar relatórios, né, que demonstrem é, o resultado, né, desses programas e dessas ações. Então, segundo que eu tenho um relatório de gestão fiscal, né, que esse relatório de gestão fiscal ele é levantado a cada 4 meses, né, pegam-se os dados do plano plurianual, do que foi executado dentro da LDO e da LOA, e é feito esse relatório através apresentado esse relatório nas audiências públicas quadrimestrais de LRF. Tá, mas essa avaliação, ela se dá pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle externos, né? E esses órgãos de controle, eles também avaliam a execução daquelas metas que nós colocamos lá no plano. Né? As metas, os indicadores também vão avaliar se nós estamos cumprindo com o que está previsto lá. Então, por isso que eu lembro que eu falei para vocês. Coloquem, elaborem metas factíveis. Não coloca coisa de doido que depois vocês vão ser cobrados, tá certo? Então, acho que basicamente com relação à fase de avaliação, era isso aí que eu tinha para falar. Essa fase aí de revisão, né, ela trabalha em concomitante com a fase de avaliação. Né? Se a gente detectou algum problema lá naqueles relatórios de gestão fiscal quadrimestrais, eu posso elaborar projeto de leis para corrigir essas possíveis falhas. Mas o que a gente vê mesmo no âmbito municipal é toda vez que eu vou elaborar um projeto de lei de diretrizes orçamentárias ou a própria lei orçamentária anual, eu posso, em determinado momento, inserir ou retirar ações dos programas. Né? Eu posso, a lei permite essas alterações. Vai que, por exemplo, eu atingir como que chama lá, uma meta de uma ação. Então eu posso redirecionar recursos para outras áreas. Ou o que aconteceu, por exemplo, no caso da pandemia. Ninguém previu pandemia em seus PPAs, né? E aí precisou fazer as adequações necessárias. E a lei permite isso, né? O planejamento ele não é engessado. Não é, uma vez que aprovou a lei, não posso mexer mais. Não é bem assim. Eu tenho a possibilidade de fazer as alterações, né, de acordo com o que permite a legislação. Né? Então, a legislação permite algumas alterações. Tá certo? Então, essa fase de revisão, ela é bem isso. É só para você rever o procedimento, todo o processo e eventualmente, se tiver alguma correção, encaminhar o projeto de lei para alterar e posteriormente para o Tribunal de Contas também, né? Porque o tribunal ele tem essas informações armazenadas lá e se você alterar alguma coisa, tem que passar para eles fazer o devido acompanhamento. Então, por hoje, pessoal, era isso aí que eu tinha que falar para vocês. Então, já que você chegou até aqui, né, eu peço aí mais uma vez que se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe aí nas suas redes, pessoal. Né? Siga-nos também aí nos principais agregadores de podcast da internet. Estamos lá no Spotify
E se você tiver interesse de ajudar financeiramente o canal, tem aí o Pix, né, contabilidade com chavalho@gmail. Mas eu prefiro até que vocês deixem um like no vídeo lá, assista o vídeo lá, compartilhe com seus amigos e deixem um like. Isso é muito importante para dar importância para o canal, né, em relação a essa questão de relevância mesmo, né, de estar sendo compartilhado, estar sendo visto, estar sendo likeado, como dizem por aí, né? Então é isso. Agradeço a todos aí, um bom fim de qualquer coisa, fiquem em paz e até o próximo vídeo.